Audio Jungle. Boa noite, sejam bem-vindos. Sintam-se no nosso ambiente tradicional, ou seja, naquele nosso cantinho, naquele nosso aconchego. Nossas lives agora, elas serão realizadas aqui na nossa sala, para que você sinta-se em sala aqui conosco, né? E se Deus quiser, muito em breve, logo, nós estaremos juntos aqui. Se Deus quiser, nós estaremos juntos, vocês aqui ocupando cada uma dessas carteiras, como é de costume, e com fé em Deus, nós logo estaremos aqui. Então, pessoal, a gente vai dar sequência ao nosso conteúdo, a gente vai dar sequência aí às nossas aulas, ao nosso módulo, tá certo? Lá no nosso segundo módulo, que é o que nós estamos trabalhando, na sequência do nosso conteúdo, nós temos aqui função exponencial. Por que eu digo que nós temos que dar sequência, pessoal? Como vocês sabem, o Enem ele não foi adiado, não é isso? Então, a preparação de vocês ela segue a todo vapor. E vocês, alunos de TI, que estão aí se preparando, né, estão fazendo aquele esforço, estudando aí 2 horas, 3 horas, 4 horas, 8 horas por dia em casa, pode ter certeza que você vai ter o seu lugar garantido na universidade, você já tem sua aprovação garantida, porque você está muito à frente dos demais candidatos que, querendo ou não, num momento como esse, muitos relaxam e vão deixar para correr atrás do tempo em cima da hora. Então você que está fazendo aí o dever de casa, que está se dedicando, está estudando dia após dia, não parou um só instante e vem acompanhando todos os nossos trabalhos, todas as lives da nossa equipe, a equipe de física, de química, de biologia, o pessoal de humanas, como também a de matemática. Então vamos manter o foco, vamos nos preparar, porque eu tenho certeza, aí está uma aprovação que, se Deus quiser, estaremos comemorando o mais breve possível a aprovação de vocês no Enem e também nos vestibulares que vocês escolherem fazer. Então, mais uma vez, sintam-se todos abraçados. Vamos dar aquele abraço coletivo aí, ó. Todo mundo dando aquele abração bem forte. Sintam-se abraçados. Um cheiro no olho, um cheiro virtual. E para essa aula de hoje, nós iremos aqui trabalhar com função exponencial, tá bom? Então, para a gente dar início aqui à função exponencial, eu quero só dar uma conferida aqui na nossa questão do áudio e do vídeo, se está tudo ok, para que a gente possa começar o mais breve possível. Então vamos lá. A meu ver, está tudo ok, ninguém está reclamando de nada. Então nós iremos dar sequência aí ao nosso conteúdo. Primeiramente, para falar de função exponencial, eu tenho que ter em mente um conteúdo que já foi trabalhado com vocês aqui em sala de aula. Que conteúdo é esse? Lembre aí que nós trabalhamos aqui em sala de aula com potenciação. Nós trabalhamos aqui, pessoal, com potenciação. E é indispensável, em função exponencial, eu tenho que saber potência. Eu tenho que conhecer potenciação. Se eu não domino bem potenciação, como eu falei a vocês lá no início do ano, quando nós estávamos estudando, se eu não domino potenciação, eu terei dificuldade em função exponencial. Olha que coisa interessante. Perceba bem, nessa pandemia que nós vamos passando, trazendo aqui para a nossa realidade, muito se vê os jornalistas falando aí de um crescimento exponencial da propagação do vírus e do número de casos de infectados dessa pandemia.
Então, quando ele fala em crescimento exponencial, eu estou falando aqui em uma função exponencial, eu estou falando diretamente em uma potenciação. E isso a gente vai até ver, inclusive também na aula de hoje, a questão do gráfico de uma função exponencial, que como eles mostram lá durante as entrevistas na TV, durante aí os telejornais, eles mostram um gráfico que faz uma curva. Beleza. Aquele gráfico em si, ele sozinho, ele não é apenas uma função exponencial, até porque vocês veem lá que depois do gráfico ele tem uma curva tendente a ser decrescente num determinado ponto. Mas a forma de propagação é uma forma exponencial. E antes de entrarmos propriamente dito em função exponencial, nós iremos entrar aqui na parte de potenciação. Só relembrar o seguinte, lembre que potenciação, pessoal, nós trabalhamos aqui com o que nós chamamos já de propriedades operatórias. O que são as propriedades operatórias? São aquelas 5 propriedades que nós estudamos. Qual é a primeira delas? Multiplicação de potência de mesma base. O que diz uma multiplicação de potência de mesma base? Repete a base e soma os expoentes. Então é isso mesmo. Minha primeira propriedade, a primeira propriedade aqui operatória, é aquela propriedade que diz o seguinte: se eu tiver 2 elevado à quinta vezes 2 elevado à terceira, isso aqui é a mesma coisa de 2 elevado à oitava, porque repete a base e soma os expoentes. Dando sequência, se eu tiver aqui a minha segunda propriedade operatória, onde eu posso ter aqui uma divisão de potências de mesma base, onde se eu tiver 2 à quinta dividido por 2 à terceira, isso aqui é 2 elevado a 5 menos 3, que é a mesma coisa de 2 ao quadrado. O que acontece? Repete a base e subtrai os expoentes. Então isso, pessoal, eu tenho dentro das propriedades da potenciação. Nós temos outras, tá certo? Nós temos ainda aí a potência de potência. Lembra lá que a potência de uma potência, se eu tiver aqui 2 à terceira elevado à quarta, numa potência de potência eu vou multiplicar os expoentes. Eu terei aqui 2 elevado à 12ª. Se eu tiver aqui minha quarta propriedade, minha P4, tá certo? A P4 aqui eu posso relacionar a potência de um produto. Por exemplo, se eu tiver aqui o número 2 vezes 3 elevado à quinta, eu posso ter a mesma coisa de dizer aqui para vocês, 2 à quinta vezes 3 à quinta. A gente faz tipo aquela distributiva, né? Nessa propriedade aí. E ainda tenho a potência de uma divisão, também como propriedade, que eu posso trabalhar assim, ó. Por exemplo, eu tenho 2 sobre 3 elevado à quarta. Então isso aqui é a mesma coisa de eu ter 2 à quarta sobre 3 à quarta. Por que, Hudson, você está fazendo isso e está me mostrando essas propriedades de potenciação, que a gente estuda isso aí no ensino fundamental? Porque essas propriedades, pessoal, ela é de extrema importância para a resolução de função exponencial. Principalmente quando eu estiver trabalhando com equações e inequações exponenciais, que aparecem com bastante frequência aí em alguns vestibulares específicos. Então é necessário ter bem definido estas propriedades da potenciação para que eu possa ganhar tempo numa questão quando eu estiver me deparando com a questão de um Enem ou uma questão de um vestibular. Vamos aqui para a sequência. Dentro disso daqui, dessa simples revisão para que a gente possa entrar no conteúdo de função exponencial, eu tenho apenas que ter em mente ainda 2 coisas muito importantes. Que a gente trabalha lá em potenciação, uma delas é potência com expoente negativo.
Lembre-se aí, se eu tiver aqui 3 elevado a menos 4, o expoente negativo, o que a gente faz? Inverte a base. Então, o inverso de 3 é 1 sobre 3. E o número que estava menos 4, ele vai ficar 4 positivo. Então, 1 sobre 3 a quarta. E o segundo ponto que eu quero destacar aqui para vocês é se eu tiver expoente racional. Eu posso transformar uma raiz em um número em forma de potenciação. Por exemplo, se eu tiver aqui o número raiz cúbica de 2 a quarta, e eu quero transformar esse número em uma potenciação para que eu possa simplificar um cálculo ou coisa do tipo, ou até mesmo responder, dependendo de como seja esse número, eu posso fazer assim, ó. Repete o número que está dentro do raiz, 2. Esse número que aparece aqui, ele vira meu numerador, e o índice da minha raiz, ele vira o denominador. Então, eu terei 2 elevado a 4 terços. Eu transformei essa raiz em uma potência. E com isso eu posso simplificar alguns cálculos, simplificar aí algumas resoluções de questões para vocês. Pronto. Visto isso, esses pontos que, ao meu ver, são os mais importantes, eu posso dar início a vocês, agora de fato, o conteúdo de potenciação propriamente dito, tá bom? Então, nós vamos agora começar aqui com função exponencial. Deixa eu apagar aqui, até porque todo esse conteúdo aqui nós já trabalhamos. Foi apenas uma breve revisão para que a gente possa dar sequência aqui ao nosso conteúdo de forma mais enfática. Então, vamos lá. Um número ou uma função exponencial é todo número que pode ser escrito através de uma potência, do tipo assim, por exemplo, eu tenho f de x, já que é uma função, de a elevado a x. Tá bom? Eu tenho aqui uma função exponencial, onde o que varia aí agora é o meu expoente. Tá certo? Lembre que numa função exponencial, eu vou definir aqui, com o x aqui, tá certo? Todo esse x aqui, pertencente aos reais, tá bom? Nós vamos fazer o estudo dessa função exponencial com x pertencente aos reais. Como também, duas coisas têm que ser importantes aqui numa função exponencial. Esse carinha A aqui, esse número que vai aparecer na minha função, A tem que ser maior do que 0 e A tem que ser diferente de 1. Por que A tem que ser diferente de 1? Porque 1 elevado a qualquer coisa vai dar sempre o quê? 1. Então, numa função exponencial, para ela ser definida, ela tem que obedecer esses critériozinhos aí que nós temos. Lembre que função exponencial ela é muito usada aí na parte de biologia também. O professor Pablo pode explicar até depois a vocês. Utiliza-se muito função exponencial com questão de juros, em questão de crescimento populacional, em questão aí de crescimento de alguns vegetais, de alguns micro-organismos. Você pode aplicar uma função exponencial. Deixa só eu ver aqui com vocês agora uma parte bem importante de função exponencial que nós vamos trabalhar com ela principalmente na resolução de questões. É o que me diz respeito ao gráfico da função. Tá certo? O gráfico da função exponencial, pessoal, ele tem algumas particularidades. Por exemplo, vou colocar aqui 2 exemplos de gráfico. X e Y. Vou colocar um segundo gráfico aqui. Também com X e com o meu eixo Y. E eu posso representar esse gráfico de duas formas.
Pode vir assim, ou ele pode vir assim. Certo? Uma coisa é comum no gráfico da função exponencial. Ele tem uma particularidade exclusiva dele. Esse ponto aqui. O ponto de interseção com o eixo de y. Ou seja, o ponto do gráfico toca o eixo de y, tanto para uma função exponencial crescente, como para uma função exponencial decrescente. Ele tem uma particularidade. Qual é? Esse ponto de interseção é um ponto de coordenadas onde x ele coincide com a origem do vértice, ele coincide aqui com a origem do plano cartesiano, desculpe, e passa pelo ponto 1. Ou seja, esse ponto aqui é o meu ponto 0 e 1. Como também aqui, na minha função decrescente, é o ponto de coordenadas x igual a 0 e y igual a 1. X igual a 0 e y igual a 1. Tá certo? Então eu tenho aqui o gráfico de uma função crescente e o gráfico de uma função exponencial decrescente. Isso aqui acontece, principalmente em uma função crescente, quando esse cara aqui, tá certo? Esse meu termo A, para minha função ser classificada como crescente, é necessário que esse A seja maior do que 1. Ou seja, o termo A tem que ser um número maior do que 1 para a minha função ser crescente. Por exemplo, uma função desse tipo aqui. F de x igual a 2 elevado a x. Essa função é crescente. Qualquer valor que eu atribuir a x aqui, quanto mais eu for aumentando o valor de x, maior vai ficando o meu gráfico. Por exemplo, se x fosse 0, 2 elevado a 0, daria quanto? Vou calcular aqui, ó. Se eu calculasse para aqui f de 0, 2 elevado a 0 dá 1. Se eu calculasse aqui agora f de 1, 2 elevado a 1 é 2. Se eu calculasse aqui f de 2, 2 ao quadrado vai dar 4. Perceba, quanto mais eu estou aumentando o valor de x, maior está aumentando também aqui a minha imagem, o meu resultado. Ou seja, essa minha função ela tem que sempre estar o quê? De forma crescente. Já no caso desse exemplo aqui, para a função ela ser decrescente, tem que acontecer o seguinte aqui, pessoal. Para a função ser decrescente, é necessário que esse cara A seja menor do que 1, mas maior do que 0. Né? Até porque A tem que ser um número maior do que 0 e diferente de 1. Então aqui A tem que ser um número menor do que 1 e maior do que 0. Ou seja, A tem que ser uma fração. Uma fração que ela seja menor do que 1 e maior do que 0. Por exemplo, eu posso usar um exemplo aqui e dizer f de x igual a 1 meio de x. Eu tenho aqui um exemplo como esse. Então vamos aqui. Ó, só para a gente provar. Se eu dissesse que x era 0, f de 0, 1 meio elevado a 0 vai dar 1. Se eu calculasse aqui f de 1, 1 meio elevado a 1 dá 1 meio, que é a mesma coisa de 0,5. F de 2, 1 meio elevado a 2, isso aqui vai dar 1 quarto, que é a mesma coisa de 0,25. Perceba, eu estou aumentando os valores de x, mas agora está diminuindo o meu resultado. Ou seja, minha função ela é uma função agora decrescente. Desse exemplo aqui, eu tenho um exemplo de função decrescente. Tá bom? Então, uma função exponencial ela pode ser crescente ou decrescente. Agora, olha que coisa interessante. Vou aí falar bem baixinho aí no pé do vídeo de vocês. Na função exponencial, o gráfico ele vai andar bem pertinho do eixo de x. Ele vai andar bem próximo de x, ó.
mas não vai tocar o eixo de x. Olha, esse gráfico, ele vai fazer assim, pessoal. Ele pode andar aqui, ó, bem próximo de x, até chegar um momento que você pensa até que ele vai estar tocando o eixo de x. Mas ele não vai encostar em x. Mesma coisa aqui, ó. Esse gráfico ele pode andar bem próximo, bem próximo, bem próximo, até chegar num ponto lá na frente que você pense que ele está sobre o eixo de x. Mas ele não toca o eixo de x, o gráfico da função exponencial. É uma particularidade deste gráfico e desta função também. Tá bom? Então tem aí a parte gráfica de uma função para vocês. Então eu vou abrir o espaço agora para que alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, para a gente dar sequência ou começar agora equações exponenciais. Então eu vou abrir aí para vocês fazerem alguma pergunta, para que a gente possa dar sequência no conteúdo. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? A pergunta de Ariadne: x e y sempre vai ser 0 e 1. Vai, Ariadne. Esse ponto de interseção, pergunta de Ariadne, é se esse ponto aqui, sempre x e y vai ser 0 e 1. No gráfico de uma função exponencial, sim. O ponto de interseção com o eixo de y, tá certo? Ou seja, o ponto onde o gráfico toca o eixo de y, sempre é o ponto 0 e 1. Há uma pergunta que talvez esteja na cabeça de vocês e passou despercebido. Hudson, o gráfico de uma função exponencial, ele não pode estar na parte de baixo, não? Ele não poderia ser algo do tipo assim ou assim na parte de baixo do eixo? Não, pessoal. A parte da função do gráfico exponencial sempre vai estar acima. Por quê? Porque ela é definido para o A maior do que 0 e A diferente de 1. Ou seja, esse gráfico da função não vai estar na parte de baixo, sempre vai estar na parte de cima do meu eixo. E respondendo à pergunta de Ariadne, o ponto de interseção, Ariadne, sempre será o ponto de coordenadas x0 e y igual a 1. Tá bom? Vou abrir aí para mais alguém que queira fazer alguma pergunta, para que a gente possa dar sequência aí no nosso conteúdo e começar equações, ou mais alguém que queira fazer alguma pergunta. Então vamos lá. Vamos aí começar equações exponenciais, que é o que a gente trabalha. A parte de equações, normalmente na resolução aparece muita equação para que você resolva, e às vezes a gente se perde no meio da resolução de uma equaçãozinha como essa. Então, eu tenho assim. Pessoal, que saudade vocês estão fazendo aqui nessa sala. A sala aqui, mas eu estou aqui dando aula para vocês, imaginando aqui em cada carteira dessa, o rosto de cada um de vocês, tá bom? Então sintam-se como se estivesse aqui no nosso ambiente, no nosso habitat natural aqui na nossa sala. Sintam-se que vocês aqui todos abraçados, tá certo? Como se todos, cada um estivesse aqui. Eu consigo até ver a localização de cada um de vocês aqui na nossa sala, o rostinho de cada um em cada carteira. Então sintam-se todos abraçados, tá bom? Vamos aqui, a parte de equações exponenciais. Lembrando ao pessoal que já está disponível, tá bom? Lá no nosso Google Classroom, uma lista complementar, além do material do nosso módulo,
tem uma lista complementar de função exponencial que foi deixada lá hoje já durante a manhã para vocês fazerem a resolução. Deixa eu só pegar uns exemplos aqui de função exponencial que eu resolvo todos para vocês de uma vez. Porque você vai entender o seguinte. Vou colocar aqui os tipos que nós temos de função exponencial para que vocês entendam. Primeiro exemplo. Se eu tiver assim. Ou assim. Vou explicar esses primeiros casos que acontecem aqui, para que a gente vá entendendo caso a caso, para que não geremos muitas dúvidas, tá bom? Vamos começar com esses três primeiros casos aqui de equações exponenciais. Primeira coisa, eu me deparo frequentemente na resolução de questões com questões desse tipo aí, envolvendo esse tipo de expressões aqui para a gente. Então, pessoal, eu tenho o seguinte, como é que eu resolvo uma equação exponencial como essa daqui? Primeiramente, o que você tem que fazer? Para você resolver uma equação exponencial, é necessário que você deixe os elementos que estão nos dois membros da igualdade com a mesma base. Então, o primeiro passo que nós vamos procurar fazer aqui é deixar os elementos em uma mesma base. Como é que eu vou fazer isso? Da seguinte forma. Eu tenho aqui 5 elevado a x igual a 125. Entenda bem, 125, eu posso escrever 125 como sendo uma potência de base 5. Ou seja, eu posso escrever assim. 5 elevado a x igual a 5 elevado a terceira. Por que 5 elevado a terceira? 5 vezes 5, 25, e 25 vezes 5, 125. Agora sim, pessoal, eu tenho uma igualdade de mesma base, então eu posso igualar os expoentes. Eu posso dizer aqui, já que essa base é igual a essa, esse expoente tem que ser igual a esse. Então, aqui a resolução dessa equação exponencial seria x igual a 3. Bases iguais, os expoentes tendem a serem também iguais. Então, x igual a 3. Essa é uma primeira forma de fazer. Como é que eu posso fazer isso? Isso aqui está mais difícil. Eu tenho um número agora e tenho uma fração. O procedimento é o mesmo, pessoal. Vamos procurar sempre trabalhar com a mesma base. Deixar o número em formato de uma base igual. Então, aqui eu poderia fazer 3 elevado a x é igual a 1. 81 é a mesma coisa de eu ter 3 elevado a quarta. Porque 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes dá 81, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Então, eu teria aqui a seguinte expressão. Veja, onde eu vou começar a aplicar agora as propriedades da potenciação. Expoente negativo. Se eu inverter aqui a base, ficaria assim, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a menos 4. Agora, eu resolvi a minha equação exponencial. Bases iguais, expoentes também têm que ser iguais. Então, x teria que ser menos 4. Está aí a solução desta equação exponencial. Mas eu tenho um terceiro caso ali de exponencial. Como é que eu resolvo um caso como esse, pessoal? Perceba que agora aqui eu posso seguir de duas formas. Eu vejo que 121
É a mesma coisa de 11 ao quadrado, 11 vezes 11. Eu até poderia fazer, mas eu ia perder tempo. Eu posso isso aqui ir diretamente já na resolução. Como? Ó, se eu sei que eu tenho que deixar eles com a mesma base, então como danado eu vou fazer para deixar 121 ou 1 igual a 121? Qual é a potência que tem como resultado igual a 1? É quando eu tenho um número elevado ao expoente zero. Então eu teria a seguinte expressão: 121 elevado a x menos 2 é igual a 121 elevado a zero. Porque 121 elevado a zero resulta em 1. Perceba agora que eu tenho bases iguais. Se eu tenho bases iguais, os expoentes também têm que serem iguais. Então eu teria aqui que x menos 2 teria que ser igual a zero. Ou seja, eu montei aí para vocês uma equação do primeiro grau. E x menos 2 igual a zero, basta passar para o outro termo, ficaria aqui x é igual a menos 2, passou para lá, 2 positivo. X igual a 2. Tá bom? Está aí a primeira forma de resolução de um primeiro caso. Existem ainda mais dois casos que nós vamos ver. Ainda esses dois casos de equações exponenciais. Eu vou mostrar para vocês ainda estes dois casos que nós temos. Mas antes de mostrar o segundo caso, que eu tenho o primeiro, eu vou para a resolução de uma questão do nosso módulo, tá bom? Vamos fazer aqui a resolução de uma questão do nosso módulo com vocês. Como eu falei aí, dentro do módulo tem algumas questões de função exponencial. Tá bom? A primeira delas que eu tenho aí de função exponencial é a questão 5 do módulo, pessoal. Então, o aluno que está aí com o seu material, peguem aí a nossa quinta questão do módulo. A quinta questão é uma questão que foi retirada do Enem e é uma questão de função exponencial. A questão traz o seguinte: o Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.800. Então, ela sugeriu um piso de R$ 1.800. Aí ele diz o seguinte: propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho, a expressão que corresponde à proposta salarial em função do tempo de serviço, aí ele dá T em anos, é dado por essa expressão. S em função de T é igual a 1.800 vezes 1,03 elevado a T. Perceba, pessoal, quem varia é o expoente. Então, se eu tenho o expoente variando, termo A maior do que zero, indiferente de 1, eu tenho uma função exponencial. Isso aqui se assemelha muito também a uma PG, ou até mesmo a juro composto. Correto, pessoal? Está correto o pensamento de vocês. Vocês vão ver daqui a pouquinho, quando a gente associar algumas outras questões, que juro composto, ela não deixa de ser uma função exponencial. Tá bom? Inclusive, a próxima questão que nós vamos resolver, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu só ver o horário aqui. Beleza, nós temos tempo ainda. Então vamos aqui para a resolução. De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa empresa com 2 anos de tempo de serviço será em reais de. Então veja bem, ele quer o salário para um profissional que tiver 2 anos. Ou seja, um profissional que tiver aqui o tempo T igual a 2. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular quanto é o S de 2. Ou seja, 1.800. É só multiplicar por 2, né? Não, pessoal. Perceba que quem está sendo elevado aqui, 1,03 ao quadrado. Muito cuidado, porque por incrível que pareça, é muito comum ainda o aluno cometer esse simples erro.
querer multiplicar primeiro para depois elevar ao quadrado. Não. Primeiro resolve a potência. Com o resultado dessa potenciação, você multiplica. Ah, Hudson, e o que é que eu faço agora? 1,03 vezes 1,03. Só recapitulando, eu tenho dificuldades em multiplicação com número decimal. Pessoal, eu já falei para vocês nas aulas anteriores, esquece que tem a vírgula. No final é que nós vamos colocar a vírgula. Então você multiplica aqui 103 vezes 103, uma multiplicação de 3 casas. E no final é que você vai colocar a vírgula. 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu tenho que ter no meu resultado 4 casas decimais devido às casas que eu tenho ali na minha multiplicação. Então, para que a gente não perca tempo, essa multiplicação aí vai dar 1,06. Eu já multipliquei em casa. Então, meu S2 vai ser 1.800 vezes. Bom, tá aqui o vezes, para não confundir. 1.800 vezes 1,0609. 4 casas decimais. Então, essa multiplicação, 1.800 por esse número, vai dar 1.909, que é a alternativa correta aí da letra E da nossa questão. Então, essa era a quinta questão do módulo, uma questão de função exponencial, que ela tem aí. Mas eu quero fazer com vocês aí essa questão 6, que foi retirada do Enem PPL. O que é o Enem PPL? Enem para pessoas privadas de liberdade. Então, essa questão ela foi bem interessante. Deixa eu apagar desse lado aqui, para que a gente possa fazer essa sexta questão aí com vocês. Então, nós teremos assim. Vamos lá. Questão 6. Questão 6 era mais interessante. Até porque ela já entra aí em leitura e interpretação de gráfico. Ela diz o seguinte: um trabalhador possui um cartão de crédito que em determinado mês apresenta um saldo devedor a pagar no vencimento do cartão, mas não contém parcelamentos a acrescentar em futuras faturas. Nesse mesmo mês, o trabalhador é demitido e durante o período de desemprego, o trabalhador deixa de utilizar o cartão de crédito e também não tem como pagar as faturas. Ou seja, ele foi demitido e no intervalo de tempo ele ficou sem pagar as faturas. Mesmo sabendo que a cada mês incidirão taxas de juros e encargos por conta do não pagamento da dívida, ao conseguir um novo emprego, já contemplados 6 meses de não pagamento das faturas, o trabalhador procura renegociar sua dívida. O gráfico mostra a evolução do saldo devedor. Então, entenda bem. Nessa questão 6, ele me deu um gráfico. Vocês podem acompanhar aí no material de vocês. O gráfico está dado aqui o tempo. E esse tempo aqui está dado em meses. Então, eu tenho um gráfico do tempo em meses. E aqui no meu eixo Y eu tenho a dívida que está dada em reais. Perceba uma coisa. O gráfico parte desse ponto aqui com a dívida de R$500. E o mês zero aqui. Nesse mês zero, R$500. Aí esse gráfico ele obedece mais ou menos esse formato assim. Beleza? Primeira coisa que eu deveria lembrar. Lembra que eu falei lá que o gráfico da função exponencial, ele toca o eixo de y num ponto de coordenada x igual a 0, né? E y igual a 1. Claro que cada função e cada questão que nós teremos associada, ele pode variar esse valorzinho aqui em detrimento do enunciado da questão. Mas perceba que o ponto que ele vai tocar sempre é do ponto onde x for igual a 0 e y tende a ser 1. Beleza, vamos para cá.
Ele tem o crescimento aí da dívida em função dos meses. Passado o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto, quinto e sexto mês que ele passou sem o pagamento, ligando cada mês aí aos valores, como tem no gráfico aí que vocês podem acompanhar. Eu vou colocar o gráfico aqui só para que vocês possam ver o gráfico da questão. Para quem não tem o material, esse é o gráfico aqui da questão, tá certo? Que nós estamos analisando o gráfico aqui da nossa questão. Então ele diz o seguinte: ao conseguir um emprego já contemplado 6 meses de não pagamento das faturas, o trabalhador procura renegociar sua dívida. O gráfico mostra a evolução do saldo devedor. Beleza. Com base no gráfico, podemos constatar que o saldo devedor inicial, a parcela mensal de juros e a taxa de juros são... Bom, a primeira pergunta é fácil. Qual é o saldo devedor inicial? Inicialmente, no mês 0, eu estou devendo essa quantia aqui. Então, o saldo devedor inicial é de R$500. Beleza. Eu já conheço o saldo inicial, R$500. A segunda pergunta é a parcela mensal de juros e a taxa de juros. Ele pergunta aí nos enunciados, a parcela é constante ou é variável? Isso é o que eu tenho que saber. Só pelo gráfico, pessoal, já dava para mim perceber que o crescimento dele, tá certo? Como no gráfico aí é uma curva, já dá para mim saber aí que minha parcela ela não é constante. Porque se fosse constante, né, eu teria que ter um crescimento linear, uma função do primeiro grau. Então já ficaria fácil perceber que minha parcela aí, pela análise do gráfico, ela é variável, porque ela faz isso. É uma curva. Mas a taxa de crescimento é inferior ou superior a 10%? Isso é o que nós vamos aprender agora. Preste atenção. O meu saldo devedor inicial é um saldo de R$500. Beleza. Se eu pago uma taxa, vamos dizer aí, de juros simples, de 10% ao mês. Então, calculando-se quanto é 10% de R$500, eu saberia quanto é a minha parcela ao final do primeiro mês. Então, 10% de 500, fazendo aquele cálculo que a gente já aprendeu aqui, 10% é a mesma coisa de 10 sobre 100 vezes 500, né? Posso cortar os dois zeros, 10 vezes 5 é 50. Então, eu posso dizer aqui que teria um juros de R$50, ou seja, minha parcela, se o juro for fixo de 10%, teria que ser aqui um valor de R$550. 500 no primeiro mês, mais 50 de juros, 550. Eu teria que estar ligado aí à taxa de juros. O primeiro mês teria que estar ligado aqui a 550, não é isso? Se for uma parcela inferior a 10% ou igual a 10%. Mas perceba que no gráfico aí, o primeiro mês ele está acima de 550. 550 está mais ou menos aqui. E ele está um pouquinho acima de 550. Ou seja, eu sei já que a taxa de juros ela é superior a 10% ao mês. Então, a alternativa correta para essa questão seria aí a questão de número C. Valor inicial, R$500, uma taxa variável, porque o gráfico é uma curva, e a parcela, os juros é superior a 10%. Porque se fosse de 10%, daria 550.
mas graficamente ela está um pouco acima dos 550 reais, tá bom? Então tá aí a resolução de mais uma questão para vocês. Visto isso, pessoal, e como a hora já está um pouco avançada, não vai dar para a gente dar a parte 2, né, de função exponencial, que será conteúdo de uma segunda aula, que a gente vai pré-agendar lá dentro dos nossos grupos. A gente estará informando para vocês a sequência dessa aula de função exponencial. É um conteúdo um pouquinho extenso, tá bom? Mas ainda dá tempo de a gente fazer mais uma questão. Deixa eu só confirmar o horário aqui. Dá tempo de a gente fazer ainda uma questão, a questão de número 7 aí para vocês. Então, a questão 7, nós fizemos a questão 5, 6 e agora eu farei a 7ª questão. Diz o seguinte: um experimento, uma cultura de bactérias tem sua população reduzida pela metade a cada hora, devido à ação de um agente bactericida. Neste experimento, o número de bactérias em função do tempo pode ser modelado por uma função do tipo... Então, perceba bem, a bactéria é reduzida pela metade a cada hora. Então, eu posso escrever perfeitamente isso daqui, essa 6ª questão, bom? Desse tipo assim, ó, questão 7, né? Imagina o seguinte: na primeira hora na hora inicial, na hora 0, eu tenho uma bactéria. Bom, na hora 0, está aqui no tempo igual a 0, inicial, eu tenho uma bactéria, ou uma quantidade X de bactérias. A cada uma hora que se passa, ela é reduzida à metade. Então, aqui, quando o tempo for de 1 hora, eu tenho a metade disso aqui, eu tenho 1/2. Quando o tempo for de 2 horas, eu tenho a metade de 1/2, eu tenho 1/4. Quando o tempo for de 3 horas, eu terei... Deixa eu olhar aqui, parece que travou. Deu uma travada, pessoal? Oi. Vamos lá, vamos voltar aqui. Quando o tempo for de 3 horas, eu terei a metade de 1/4, eu terei... Quanto? Quanto é a metade de 1/4? 1/8. Então, pessoal, eu posso escrever isso assim, ó. Uma função exponencial do tipo assim. F, em função de x ou de t, do meu tempo aqui, né? De 1/2 de tempo. 1/2 elevado ao tempo, né? Ou o meu tempo inicial. Tá bom? Então aqui eu terei, se o tempo for 1 sobre 1 dá 1. Ó, tempo 1, 1/2. Tempo 2, 1/4. Tempo 3, 1/8. E assim sucessivamente. Ou seja, eu tenho uma função exponencial. Resposta aí da nossa letra E da nossa questão. Então, pessoal, por hoje é só. Fica aí esse nosso primeiro encontro semanal, né? Nessa primeira parte de função exponencial. Que vocês tenham uma semana abençoada. Durante a semana aí nós estaremos marcando aí um segundo encontro. No horário ainda definir lá no grupo, a gente define, ou eu mandarei para vocês no nosso Google Classroom um segundo encontro para finalizarmos essa parte de função exponencial. Então, um abraço a todos, uma boa noite, mantenhamos o foco, que é o principal, que se Deus quiser, todos nós alcançaremos o nosso objetivo. Cheiro no olho!